A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com você. Estamos iniciando o 23º dia com o tema Como Crescemos. E a pergunta que já fica é: você tem esperado que a sua vida mude sem mudar a forma como você pensa e age? E nesse 23º dia do livro Uma Vida com Propósito, ele propõe que, falando sobre o crescimento espiritual, ele não acontece apenas porque nós queremos mudar, mas ele exige decisão, prática e constância. Transforma-se pela renovação da mente. Isso está em Romanos 12:2. E antes da gente mudar comportamentos, nós precisamos mudar pensamentos. Então, esse capítulo ele nos traz essa reflexão. E ele fala que quando a gente está buscando essa mudança, né, a forma como a gente cresce, por exemplo, ela nos propõe essa maneira, ela nos propõe essa reflexão. Como que será que eu tenho buscado esse crescimento? Então, são situações onde a gente vai observando, onde a gente vai buscando literalmente entender como nós estamos crescendo. E para que esse crescimento exista, é necessário que a mudança ela aconteça primeiro por dentro, que a gente busque esse crescimento, buscando esse crescimento também interior nesse sentido, tá? Então, o que que ele nos traz aqui também nesse ponto? O que que ele nos faz entender? Ele fala que aquilo que você pensa influencia as suas escolhas. E as suas escolhas formam hábitos, e os seus hábitos ajudam a construir o seu caráter, tá? Então, assim, se eu penso que tudo vai ficar ruim, eu vou começar a tender a ficar com medo, ter medo de fazer as coisas, e as suas escolhas influenciam os seus hábitos, e eu vou começar a criar o hábito de fazer aquilo, de poupar muito, de querer. Por quê? Os meus pensamentos estão dessa maneira. Na PNL se fala muito isso, né? Aquilo que eu penso, eu crio e eu faço. Então, por isso, crescer também significa aprender a substituir velhos padrões por uma nova forma de pensar. Em Efésios 4:23 nos fala: sejam renovados no modo de pensar. E não basta a gente parar de fazer algo errado, é preciso colocar algo melhor no lugar. Então, se a pessoa ela vai parar de fumar, se ela vai parar de ter um hábito ruim, se ela quer eliminar um pecado, eu preciso colocar algo melhor no lugar. E o que que é esse algo melhor? É deixar Jesus entrar, é deixar Deus entrar. É deixar que Nossa Senhora nos conduza até Jesus. Então, isso me faz o quê? Trocar reclamação por gratidão, trocar aquela impulsividade pelo domínio próprio, os dons do Espírito Santo, o ressentimento por perdão, o egoísmo por servir, por se dedicar, pela caridade, o medo por mais confiança, por mais coragem. Então, a transformação verdadeira ela acontece quando novas atitudes começam a se tornar parte da nossa rotina. É fácil? Não, mas eu preciso começar a ter que praticar. Então, eu preciso falar assim: que velhos hábitos eu quero começar a mudar? Então Deus ele trabalha em nós, mas o crescimento espiritual ele não é passivo, ele depende de nós também. Então você precisa decidir, nós precisamos praticar, nós precisamos corrigir as rotas e continuar mesmo quando a mudança ela parece lenta, quando o resultado ele não acontece. Então a maturidade ela não acontece em um único grande momento, mas são de pouco em pouco. Jesus ele não vai chegar invadindo a sua vida, mudando a sua vida de uma hora para outra. Essa construção, ela tem que ser consentida por você e ela vai acontecer gradativamente. Então, tudo que vem muito rápido, tudo que vem fácil, suspeita. Porque muitas vezes isso não está vindo de Deus, isso não está vindo de Jesus. O diabo, ele é ardiloso. Então, essa mudança, esse progresso, ela é construída nas pequenas escolhas que nós fazemos todos os dias. É a disciplina. Então a pergunta que você deve fazer a si mesmo, que eu devo fazer para mim mesmo, é qual pensamento ou comportamento antigo eu preciso substituir para continuar crescendo em Cristo? Talvez você não precisa apenas pedir para Deus mudar a sua vida, mas talvez você precisa começar a praticar aquilo que ele já mostrou para você que você tem que fazer. Quando você for orar, pede para ele, fala: Senhor, renova minha maneira de pensar, me ajuda a abandonar padrões que impedem o meu crescimento.
Me dá força para construir novos hábitos e viver aquilo que eu estou aprendendo. E você não muda apenas porque você deseja ser diferente, mas você muda quando você começa a pensar e agir de uma maneira diferente. Quando você deixa Deus entrar, quando você permite que o Senhor entre na sua vida, quando você abre a porta, a mudança ela vai acontecendo gradativamente. Amém? Então, esse é o nosso 23º dia. Se fez sentido para você, se você sentir de compartilhar com alguém, compartilhe esse vídeo com mais uma, duas, três pessoas, se fizer sentido. Um grande abraço, fica com Deus e até o nosso 24º dia. A gente já passou da metade dessa jornada. Um grande abraço e a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com você, meu irmão.